Bom dia, eu sou Everton Lopes Batista, sou repórter da Folha de São Paulo e eu quero agradecer a presença de todos aqui no nosso terceiro Fórum Agronegócio Sustentável. Também quero pedir desculpa pelo pequeno atraso para começar o evento. Hoje, no nosso evento, a gente vai ter 3 debates sobre o tema. O tema geral é agronegócio sustentável, mas as mesas elas vão falar sobre o acordo entre Mercosul e União Europeia, as mudanças no Código Florestal e a última mesa também vai discutir a questão dos agrotóxicos. Nesses debates, nós vamos ter representantes de governo e também especialistas para nos ajudar a entender melhor cada um desses assuntos. Eu vou chamar os nossos palestrantes da nossa primeira mesa, que é sobre o acordo entre Mercosul e União Europeia, fechado recentemente. Para compor o nosso painel, eu quero chamar aqui primeiro a coordenadora do Núcleo de Pesquisa em Finanças Sustentáveis da FGV, Annelise Vendramini. Também vou chamar aqui o coordenador-geral de negociações extra-regionais da Subsecretaria de Negociações Internacionais da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, Carlos de Grazia. Vou chamar a superintendente da CNA, Lígia Dutra. Para fechar o nosso painel, vou chamar também a diretora de Relações Institucionais da BRF, Graziele Parente. Todos os debates dessa manhã vão funcionar da mesma maneira. Cada um dos palestrantes vai ter até 10 minutos para fazer uma introdução ao tema, e depois a gente passa para as perguntas do público. Elas devem ser enviadas por escrito. A qualquer momento, é só levantar a mão que os assistentes vão recolher com vocês. Vou pedir que as perguntas sejam escritas em letra legível, isso vai me ajudar bastante. E, se quiserem, podem assinar também as perguntas. Vamos começar, então, com a Annelise, por favor. Bom dia. É um prazer estar aqui. Bom dia. Prazer estar com vocês. Obrigada pelo convite. Bem, o nosso painel vai tratar sobre o acordo União Europeia-Mercosul. Eu imagino que você vai falar um pouco dos detalhes do acordo, então não vou entrar, né, nesses detalhes. Só é importante a gente colocar como ponto de partida do que trata esse acordo, né? E, para minha fala, isso é bastante relevante, porque esse é um acordo que, além de tarifas, né, além de liberalizar o comércio, ele também vai incluir prestação de serviços, enfim. A gente está concentrado muito na negociação de produtos, né, mas ele inclui também serviços. Naturalmente, a gente já sabe, está sendo bastante noticiado, é um acordo que vai tratar muito da troca, né, de produtos agro, não só, né, mas o que nos interessa aqui hoje de manhã é justamente a discussão agro do acordo. Para a economia brasileira, é um acordo bastante interessante, né, sem dúvida nenhuma. Não é aí que nós estamos há 20 anos negociando esse acordo como parte do Mercosul. É muito importante para a economia brasileira, na minha opinião, a abertura comercial. Então, é importante, inclusive, para os objetivos de sustentabilidade. Entendo que isso é bastante relevante. A gente não pode esquecer que, na década de 70, mais ou menos, né, ali no começo da década de 70 e posteriormente, Brasil e os tigres asiáticos estavam em condições econômicas quase que similares. E, no entanto, por processos de substituição de importação bastante diferentes do Brasil e dos tigres asiáticos, os tigres asiáticos voltados para processo de exportação, eles aproveitaram o processo de substituição de importação para orientar a economia deles para a exportação. Isso diferenciou o resultado do processo brasileiro do processo dos tigres asiáticos. Para dizer, o que eu quero dizer com isso?
A exportação tem um papel muito relevante em pesquisa e desenvolvimento, em trazer novas tecnologias, em evoluir pautas, inclusive sociais, que são relevantes, por exemplo, para a sociedade do século XXI. Né? Então, eu vejo isso com muito bons olhos. Esse acordo, voltando aí do que trata o acordo, né? Esse acordo ele tem um capítulo especial sobre desenvolvimento sustentável, inclusive, ele chama isso, né, chama Comércio e Desenvolvimento Sustentável. Neste capítulo especial, ele tem 18 artigos. Esses 18 artigos tratam... Se a gente pensar desenvolvimento sustentável, normalmente, a gente classifica em elementos sociais, ambientais e econômicos, né, naturalmente. Nesse capítulo de desenvolvimento sustentável, o acordo traz elementos do social, a gente pode dizer que está mais concentrado na questão do trabalho. Então, práticas de trabalho associadas, aí, ligadas às melhores práticas internacionais. Né? Traz um foco bastante grande em meio ambiente. E o que ele discute em termos de meio ambiente? Ele discute a importância da ONU no seu artigo 5º. Então, o meio ambiente é a importância da ONU. No seu artigo 6º, ele vai trazer mudança do clima, especificamente. Então, dentro da discussão ambiental, né, a gente, em sustentabilidade, discute muito a relevância da mudança do clima. E aí, o artigo 6 traz a importância do Acordo de Paris e da gente, então, manter aí os compromissos internacionais com relação ao Acordo de Paris. Traz a importância de resiliência e adaptação às mudanças do clima, também para a proteção da produção de alimentos, que também é uma discussão que, para a gente que está nesse mundo da sustentabilidade, é uma discussão bastante séria, com muita ciência por trás. O artigo 7º traz biodiversidade, um tema que o Brasil, inclusive, nada de braçada, temos aí um potencial enorme, né, em entregar proteção à biodiversidade no produto exportado brasileiro. E aí, no artigo 7º, também traz uma discussão sobre partição de benefícios, outro tema discutido no Brasil. O artigo 8º trata especificamente de manejo sustentável de florestas e combate ao desmatamento, o tema, sem dúvida nenhuma, da vez, né, o tema da hora. O artigo 9º trata de pesca, respeito à pesca e aquicultura sustentável. O artigo 10 traz um tema que é usar o conhecimento disponível, né, o conhecimento científico disponível para a tomada de decisão em relação a esses temas, e traz o princípio da precaução também, que é bastante relevante nas discussões internacionais sobre desenvolvimento sustentável. Né? O artigo 11 traz gestão das cadeias de suprimento. Eu estou trazendo esse tema porque a gente tem visto o risco, particularmente o meu trabalho é um trabalho que se volta muito para o risco desses temas socioambientais no mundo financeiro. E aí a gente sempre parte da gestão das cadeias de suprimento. Eu achei muito interessante que o acordo traga esse olhar também. Quer dizer, é preciso olhar essas cadeias globais de suprimento sob uma perspectiva de gestão, né, completa da cadeia. Enfim, e o artigo 12 trata de outros temas de desenvolvimento sustentável, e aí tem outros artigos. Eu só trouxe aqueles que, de fato, estão mais conectados ao tema dessa manhã. Então, é isso que trata o acordo. Né? Então, acho que, como um ponto de partida, é importante a gente ter isso em mente. Ele traz com seriedade a discussão de desenvolvimento sustentável, naturalmente reconhece que cada país, obviamente, é soberano para definir suas próprias leis e políticas internacionais, nacionais, mas compreende que há uma conexão entre essas políticas internacionais e que é importante manter os acordos internacionais. Então, é isso que trata o acordo. O segundo ponto que eu queria trazer sobre esse acordo é o contexto no qual esse acordo se dá, especialmente na discussão de sustentabilidade. Né? Independente de uma discussão da importância do comércio internacional e como compradores e vendedores vão ajustar a sua retórica de forma a depreciar o produto de quem está vendendo, para diminuir o preço, ou comprador, né? Essa dinâmica de comércio que a gente sabe que existe, está aí colocado, esse é um elemento. Mas eu gostaria de deixar esse elemento de lado, porque existe um contexto muito maior em que essas discussões de sustentabilidade estão sendo colocadas no mundo hoje. Né? Vai muito além dessa discussão. Sinceramente, para quem está acompanhando essa discussão, como eu estou acompanhando no mundo econômico-financeiro, eu posso dizer para vocês com total tranquilidade que o mundo econômico absorveu, né, e vem absorvendo com muita rapidez a importância dos temas socioambientais. Eu vou dar alguns exemplos disso. Existe, por exemplo, uma força-tarefa no âmbito do Financial Stability Board. O Financial Stability Board fica na Basileia, é o supervisor dos supervisores do sistema financeiro, e essa força-tarefa entende que a questão climática é
absolutamente relevante para a resiliência dos sistemas financeiros globais. Portanto, essa força-tarefa foi formada em 2015 e ela vem trabalhando para que os investidores e para que o mundo financeiro inclua a gestão climática nos seus aspectos de gestão de risco. Outro exemplo que eu gostaria de dar é uma coalizão de bancos centrais, né? Hoje já são mais de 40 bancos centrais no mundo trabalhando para supervisionar os sistemas financeiros globais de forma a tomar conta do risco climático por N razões técnicas que não cabe entrar aqui. Esse tema é um tema que pode colocar em risco os sistemas financeiros globais. Então, são dois exemplos simples, rápidos, aí dentro do tempo que a gente tem, para mostrar que o sistema financeiro já está incorporando, o ambiente político está percebendo que o ambiente financeiro está incorporando, mas hoje a gente tem mais de 20 trilhões de dólares no mundo em assets under management, né? Então, nas casas gestoras, globalmente preocupadas com esse tema da sustentabilidade. Então, eu costumo dizer assim, não importa se você acredita ou não acredita, o que você acha, o que você não acha em relação à mudança do clima. Pega um, pega geral, vai pegar você também, né? Esse é um tema que entrou na agenda econômica. Nós temos hoje mais de 40 países do mundo com processos de precificação de carbono, isso é bastante importante, ou seja, incluindo nos preços da economia a externalidade de carbono. Aí vocês vão dizer assim, mas os Estados Unidos, mais o Trump. Pois é, nos Estados Unidos nós temos 4 projetos de lei em estudo, e é bom dizer, desses 4 projetos de lei, 2 são republicanos. Um é democrata e um é bipartidário. Para o quê? Para ter um processo de precificação de carbono na economia americana. E é bom dizer que esses processos, em geral, eles incluem ajuste de fronteira. O que significa isso? Se eu estiver importando um produto de um país que não tem um processo de precificação de carbono, eu vou fazer o ajuste, né, e taxar esse produto na hora que ele entrar na minha economia. Então, é isso, gente. Esse é o contexto que a gente está discutindo. E o Brasil, nisso tudo? O Brasil tem uma oportunidade única, né? Está se delineando um mercado que a gente tem total condição de atender. Naturalmente, nós temos que olhar para os custos e benefícios, como qualquer decisão de atender mercados. Quando a gente está numa empresa, como a gente está em qualquer lugar do mundo, a gente sempre olha o custo e o benefício de atender um determinado novo mercado. Mas a verdade é que nós, historicamente, a gente vem entendendo que é importante tomar conta dos nossos recursos naturais e temos desafios enormes em seguir com essa decisão, né? Nós temos uma oportunidade colocada. Essa oportunidade, para que ela seja aproveitada, nós vamos precisar continuar investindo nessa agenda. Um elemento central para essa agenda chama-se monitoramento, relato e verificação, que a gente chama carinhosamente de MRV, né? Ou seja, nós estamos num mundo em que a tecnologia está se tornando cada vez mais barata, sensoriamento remoto, satélites. Então, não é mais uma retórica de uma guerra retórica, né? Ou de relações públicas. A gente precisa mostrar os dados, auditar os dados, ser transparente com os dados, porque é isso que os compradores, os consumidores, o ambiente social, político, econômico vai cobrar. Eu posso dizer, do mundo do qual eu venho parte, que é o mundo econômico, isso já está colocado na mesa, não é mais uma discussão do ser, né? Já estamos fazendo a implantação disso. Então, fica aqui o tempo, né? Vou só terminar aqui para dizer que nós temos realmente uma oportunidade. Eu gostaria só de terminar dizendo que o Brasil tem quando a gente olha para o setor privado brasileiro já está se preparando há algum tempo para essa oportunidade de mercado. E eu gostaria de dizer que o Brasil tem uma iniciativa que foi colocada, é pioneira aí na safra 2010-2011, que é o Plano Agricultura de Baixo Carbono. Eu faço parte do Observatório do ABC. É uma iniciativa que já estava pensando em colocar o agronegócio brasileiro nessa nova fronteira competitiva de baixo carbono. É uma boa iniciativa com ajustes aí que precisam ser feitos. A gente, lá no Observatório, a gente vem trabalhando em sugestões para esses ajustes. Mas para dizer que, para a gente aproveitar essa oportunidade que está aí colocada, nós não vamos poder ficar no meio do caminho como a gente... né? Nós vamos ter que ir até o fim se a gente quiser, de fato, manter o Brasil nessa agenda competitiva, e tem dinheiro na mesa para isso, né? A gente não pode esquecer que nós estamos com excesso de liquidez no mundo. Os investidores estão procurando recursos para... Gente, tem gente com juro negativo, muita gente com juro negativo. Então, nós temos a oportunidade de atrair esses investimentos para construir essa agenda brasileira. Agora, nós temos que fazer uma lição de casa aí importante. Obrigado, Annelise.
Depois, então, a gente volta para alguns temas que a Annelise já colocou aqui. Mas, Carlos, vou pedir para você, então, falar agora, destrinche um pouco para a gente esse acordo, para a gente conseguir entender melhor e conectar com o que a Annelise falou já também. Por favor. Ok. Bom dia a todos, bom dia meus colegas de mesa aqui. Obrigado e parabenizo também a Folha de São Paulo pela organização deste evento. Bom, começando a falar esse tema do acordo Mercosul-União Europeia, esse acordo a gente considera esse acordo como um acordo marco, um acordo divisor de águas dentro do comércio exterior brasileiro. Então, essas negociações entre Mercosul e União Europeia, elas se iniciaram em 1999 e agora, no dia 28 de junho deste ano, quando 20 anos depois nós conseguimos concluir esse acordo, que é o acordo mais ambicioso, o acordo comercial mais ambicioso que o Brasil já celebrou, seja em termos de ambição mesmo, seja em termos de abrangência temática desse acordo. E o que aconteceu nesse dia, apenas para também equalizar a informação com todo mundo, foi a conclusão das negociações. Agora, nós estamos passando por um processo de revisão jurídica, de revisão técnica, de tradução desses textos, para depois vir a assinatura e, posteriormente, aí os procedimentos internos de aprovação parlamentar, seja do lado do Mercosul, seja do lado da União Europeia. Ele está dentro de um contexto, esse acordo, em que a política de comércio exterior ela também agora está no centro da política econômica do governo. Existe uma percepção de que o comércio exterior ele pode ser utilizado como um trampolim privilegiado para o crescimento econômico, em termos de competitividade para as nossas empresas. Em termos de melhoria, nós vamos ter mais acesso a tecnologias, a insumos mais baratos, e com isso, a inserção, além de ter, obviamente, um acesso preferencial nesses mercados de destino. Então, dentro da estratégia de comércio exterior, a inserção via acordos comerciais ela é bastante interessante, justamente por isso, porque a gente tem, além de uma disciplina bastante abrangente de temas, a possibilidade de ter acesso a um mercado preferencial de países prioritários, né, que a gente que estão sendo selecionados. Entre, no caso da União Europeia, em particular, a gente vê que os PIBs, por exemplo, de Mercosul e União Europeia, eles são mais de 20 trilhões de dólares somados, né? Isso aí é um quarto da economia mundial. São 780 milhões de habitantes que estão envolvidos, das pessoas aqui no Mercosul e na União Europeia. Lá é um mercado, as oportunidades comerciais que vão surgir daqui são enormes. O mercado da União Europeia são 513 milhões de pessoas, com um poder aquisitivo, com uma renda per capita de aproximadamente 36 mil dólares. São enormes as oportunidades comerciais, em particular para o agronegócio também. Porque no caso do agronegócio, por exemplo, a União Europeia é o maior importador mundial de produtos agrícolas. É também o maior exportador mundial, mas ela é o maior importador mundial de produtos agrícolas. Então, celebrar esse acordo, ele vai gerar, eles são maior, se for considerar todos os bens, eles respondem por aproximadamente 15% do comércio mundial. Então, se formos considerar os benefícios que esse acordo vai gerar, eles são realmente muito significativos para o agronegócio, em particular para toda a economia brasileira, mas também para o agronegócio. Então, a gente vê que, por exemplo, no âmbito de bens, do comércio de bens, que é um dos capítulos do acordo, um dos textos negociados dentro desse acordo, a gente vai ter uma liberalização comercial no Mercosul de 91% de cobertura de comércio e de linhas tarifárias. Na União Europeia são 92% de cobertura de comércio e 95% de linhas tarifárias, que é o universo inteiro de produtos da União Europeia. Então, é um acordo de muita ambição. Ele permite também um prazo de adaptação das empresas, o que é importante, um prazo para todas as empresas aqui no Brasil, por exemplo, se adaptarem a essa nova realidade e aos impactos do acordo. Existem cestas de desgravação que vão até
15 anos, no caso do Mercosul, no caso da União Europeia, não. E isso vale para produtos industriais e vale também para produtos agrícolas. Então, as ofertas de produtos agrícolas, especificamente de produtos do agronegócio, de produtos agrícolas, nós temos, no caso do Mercosul, se formos somar livre comércio e acesso preferencial, outras formas de acesso preferencial, é 98% no caso do Mercosul. No caso da União Europeia, somando livre comércio e, que é uma desgravação que vai a zero, eliminação do imposto de importação, você tem aí 99%, somando livre comércio e cotas tarifar, cotas, preferências, sistema de preço, etc. Então, aí alguns produtos de muito destaque estão contemplados, inclusive em livre comércio. Nós temos, por exemplo, a gente exporta hoje de suco de laranja mais de $1 bilhão para a União Europeia. A gente vai ter produtos no suco de laranja que vão ser liberalizados em livre comércio em até 10 anos. Vai ter também preferência no caso de suco de laranja. Nós temos também o café solúvel, são oportunidades de livre comércio que nós teremos lá nesse prazo de desgravação. A mesma coisa para tabaco, por exemplo, para frutas. Então, a gente vê aí também uma oportunidade. Hoje, o que a gente percebe no comércio exterior, nas exportações brasileiras hoje, é que existe uma certa concentração da pauta. Então, a gente poder ter essa abertura bastante ampla e bastante ambiciosa no maior mercado importador do mundo vai gerar novas oportunidades também para desconcentrar essa pauta. E, além disso, produtos de extrema importância, de outros produtos, outras formas de acesso preferencial que nós teremos lá na União Europeia, por exemplo, por meio de cotas tarifárias. E aí estão alguns produtos bastante conhecidos do agronegócio, como, por exemplo, as carnes. Nós teremos 99 mil toneladas a mais para o Mercosul de carnes, com uma tarifa intracota de 7,5%. Nós teremos também, vai ser zerada a tarifa intracota da cota Hilton, que é uma cota de cortes especiais para a União Europeia. Também, no caso da cota de aves, nós teremos 180 mil toneladas adicionais para o Mercosul, que é um valor com tarifa intracota zero, o que é um valor bem expressivo também de acesso preferencial lá. Nós teremos também aí cotas de açúcar, são também 180 mil toneladas de açúcar, que aí somente para o Brasil nós teremos, é uma cota OMC que está sendo concedida para o Brasil, de 180 mil com a tarifa intracota zero, que era um pleito também importante aí do setor. Mais um minuto, Carlos. Está ótimo. O etanol também, uma oportunidade bastante interessante. 450 mil toneladas para etanol industrial, mais 200 mil toneladas para 450 mil com intracota zero, mais 200 toneladas com uma intracota, com uma preferência no intracota para o etanol para outros usos. Bom, basicamente, dentro do capítulo de bens, são basicamente essas as informações mais gerais. Estou à disposição para falar também de algum detalhe adicional que os senhores queiram. Mas, fora isso, que impacta também o agronegócio, nós temos, claro, as regras de origem, nós temos aí também um capítulo que trata de medidas sanitárias e fitossanitárias, prevendo transparência, redução de prazos, também a parte de indicações geográficas, com reconhecimento de indicações geográficas da União Europeia, assim como o reconhecimento de indicações geográficas do Mercosul e, em particular, do Brasil também, que também são oportunidades, seja para consumidores, seja para produtores. E também, como foi comentado mais cedo aqui, já foi bem destrinchado, eu não preciso entrar em maiores detalhes, existe um capítulo específico sobre comércio e desenvolvimento sustentável, em que há a reafirmação de compromissos celebrados pelas partes no âmbito de acordos multilaterais ambientais, há a previsão também do princípio da precaução, com algumas garantias para que ele não seja utilizado de maneira arbitrária e injustificada como uma barreira ao comércio. São essas considerações. Muito obrigado, Carlos.
Lígia, então, eu vou passar para você fazer a sua introdução, por favor. Bom dia, muito obrigada por essa oportunidade de falar aqui em nome da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Um prazer estar aqui com todos os painelistas e, principalmente, falando já nessa manhã de segunda-feira sobre o acordo Mercosul-União Europeia, que acho que é um tema que nós vamos ainda ter que discutir muito no Brasil. Estamos só começando, o acordo foi concluído agora, né? Ainda tem toda uma fase para assinatura, depois a ratificação, vai ter que passar nos congressos, ainda tem bastante coisa por aí. E, mais do que tudo, a gente precisa entender o que tem lá dentro e a gente precisa preparar o Brasil para o que vem, para essa fase, né, de uma abertura maior. O Brasil é, sim, um país ainda muito fechado, as exportações elas representam pouco no nosso PIB, então ela pode representar ainda muito mais. E é claro que o agro é um setor exportador, mas o potencial do agro ainda é pequeno perto do que a gente pode exportar e o que a gente pode produzir no Brasil. No ano passado, em 2018, a gente vendeu para o mundo cerca de 100 bilhões de dólares. Né? 35% disso foi para a China, grande maioria soja. Então, aqui a gente vê o papel da soja e a importância da soja na nossa economia. Né? Se não fosse a soja, que é realmente um grande produto, a gente teria dificuldades ainda maiores, né, na nossa economia, que já, ano passado, enfrentou grandes dificuldades, né, problemas bem sérios. Então, essa venda da soja significou, sim, para o Brasil, muitos recursos. E o nosso segundo parceiro comercial foi a União Europeia. E a União Europeia representou cerca de 17% de tudo que a gente vendeu no ano passado. Mas a União Europeia tem uma característica bem diferente, que já foi levantada aqui pelo Carlos, que é um mercado um pouco mais diversificado. A gente consegue vender mais coisas para a União Europeia, não é tão concentrada. Ainda assim, a nossa pauta do agro ela é muito concentrada. 6 produtos representam mais de 70% da nossa pauta de exportação. É ruim a gente ter esses 6 produtos? Não, gente. Pô, graças a eles que a gente tem uma balança positiva. Só que a gente tem que se contentar só com isso? Não, a gente pode pensar em mais. E o agro tem capacidade para fazer mais. E o acordo trouxe oportunidades. Por quê? Porque quando a gente zera a tarifa para produtos diferenciados, produtos que têm alto valor agregado, como frutas, por exemplo, o impacto social e econômico dessa abertura é enorme. Quando a gente pensa na fruticultura no Nordeste, o impacto do que é a fruticultura para o Nordeste, em muitos municípios onde a fruticultura se desenvolveu, fruticultura de exportação, que o principal mercado já é a União Europeia, a gente tem municípios que dobraram o IDH em menos de 10 anos. Então, assim, a fruticultura ela tem um impacto, sim, para o Brasil positivo na economia, mas também um impacto social. E a gente tem capacidade de explorar isso ainda mais com o acordo Mercosul-União Europeia, que está zerando as tarifas para praticamente todas as frutas, se eu não me engano, a exceção de bananas, que vai ter uma cota, mas a gente vai finalmente poder concorrer em igualdade de condições com os nossos principais concorrentes. Quem são os nossos principais concorrentes? Peru, Colômbia, o Chile, né, que já tem acesso preferencial através de acordos e que o Brasil ficou para trás, né, porque tinha uma dificuldade muito grande de celebrar acordos comerciais com seus parceiros. Então, a gente sempre enfrentou condições mais difíceis de concorrência. Por isso que o agro teve que se especializar tanto. Não fosse uma especialização muito grande, não teria a menor capacidade de concorrer no mercado internacional, já que a gente não tem acesso privilegiado, acesso preferencial com basicamente ninguém, né? Então, acho que esse acordo ele tem, sim, uma característica muito importante, até simbólica, de mudança dessa perspectiva, né? De uma mudança de a gente finalmente poder ter uma parceria melhor com os nossos mercados, os mercados que a gente manda os nossos produtos. Além das frutas, a gente tem também um potencial grande para aquicultura. Ah, mas esse é um produto ainda no Brasil não tão desenvolvido. Ok, pode ser que não seja ainda, que a gente não seja um grande exportador, mas a gente tem que olhar para o futuro. Né? E, no futuro, se a gente estivesse lá nos anos 80, ninguém ia imaginar que a gente seria esse grande exportador de carne, de proteína animal que a gente é hoje. Né? Então, quando a gente olha para o futuro, quais são as próximas cadeias que o Brasil vai se especializar? Né? O que a gente vai poder levar para o comércio internacional tendo maior acesso? E, com certeza, a produção, a aquicultura é um campo onde o Brasil tem um potencial imenso, imenso, e ainda é muito a desenvolver. Nós já temos aí grandes produtores, né, produtores bem especializados, quando eu digo grande não é no tamanho, mas é na qualidade, e a gente tem, sim, um potencial a desenvolver. E também um outro setor que pode, sim, impactar o pequeno e médio produtor de uma forma muito positiva, porque existe uma complementariedade na renda, às vezes, com várias produções, e a produção de pescados é um que pode estar, né, dentro desse pool de opções que o produtor pode ter. Além disso, muitos aqui vão achar isso é impossível, né? Você está falando.
mas eu vou falar dos lácteos. A CNA tem uma convicção muito grande que o Brasil vai ser um grande produtor de lácteos, já somos um grande produtor, mas vamos ser também um grande exportador. Nós temos todas as condições para fazer isso. Temos, sim, um trabalho grande ainda dentro do Brasil, que é resolver questões sanitárias, né, erradicar totalmente brucelose e tuberculose, melhorar as condições de produção, aumentar a produtividade através de assistência técnica para o pequeno e médio produtor, que precisa ainda de muita assistência técnica no Brasil. A gente tem muitas questões para resolver, questões tributárias seríssimas que afetam essa cadeia, né, e que dificultam a agregação de valor no Brasil, mas isso é para a indústria como um todo. O problema tributário é muito grande no Brasil. Para a gente exportar, a gente agregar valor no Brasil fica mais caro do que agregar valor lá fora, porque a gente tem um sistema de tributação que é uma maluquice, entendeu? Que cada etapa de agregação de valor você paga mais e mais e mais imposto. Então, a gente tem que resolver isso, né? Mas existe potencial? Existe. Já existem, sim, algumas empresas que estão investindo bastante para a exportação. A gente agora teve a habilitação de 24 plantas para a China. Isso mostra que existem plantas que já estão aí olhando para o futuro e olhando para o potencial que a gente tem de exportação. Opa, tá bom, voltou. O potencial que a gente tem de exportação para esse setor. E eu acho que o acordo Mercosul-União Europeia vai abrir oportunidade para lácteos? Não necessariamente, porque ali negociou uma cota pequena. A gente tem um período grande ainda, né, de desgravação, que são mais de 10 anos, mas a cota ela é mútua, né? Assim como eles podem exportar para a gente pode exportar para eles. Mas é uma cota bem pequena, então não é isso que a gente vê como um potencial. Mas o que pode, sim, trazer com o Mercosul-União Europeia? Investimentos nesse setor, né, e também troca de tecnologia. Se a gente pensa que outros setores, o setor de insumos do agro, também vai se beneficiar com a aquisição de produtos mais baratos da União Europeia, a gente também pode usar isso. Está funcionando. Tá? Então tá. Que aqui dá a impressão de que parou, de repente, para beneficiar esse setor. Então, bom, o acordo ele sim traz oportunidades, mas ele traz desafios também, é claro, né? O setor do agro europeu é um setor extremamente subsidiado, e a Europa não discute seriamente a questão dos subsídios nos foros multilaterais, no caso a OMC. A gente tem uma preocupação grande com isso? Tem, porque os produtos europeus, eles, ao receberem subsídios, muitas vezes distorcem os preços internacionais. E isso é um problema sério, né? Mas que a gente já está enfrentando. Independentemente de acordo ou não, a gente já concorre com os europeus, porque, como o Carlos lembrou aqui, eles são os maiores exportadores do agro, eles exportam o dobro do Brasil. Tá? Então, a gente já está concorrendo com eles, já está competindo com eles no mercado internacional, sem qualquer preferência de acesso a mercados estrangeiros, porque a gente não tem acordos, né, de preferências tarifárias. Portanto, o acordo, ter o acordo ou não ter o acordo, não é isso que vai mudar na questão dos subsídios. Os subsídios a gente tem que atacar, sim, em nível multilateral, e tem que atacar subsídios agrícolas. É um tema que a gente não pode mais ficar sem falar, porque por um período ficou muito difícil falar de subsídios pelos bloqueios, né, dos Estados Unidos e da União Europeia, mas agora essa questão está voltando com tudo. Por quê? Porque países em desenvolvimento também estão usando subsídios pesadamente, que é o caso da China e da Índia. E eles também vão começar a afetar os produtos europeus e norte-americanos. Então, talvez aqui nós tenhamos, sim, uma oportunidade de voltar a discutir esse assunto tão sério no foro multilateral, porque ele afeta o produto brasileiro e nós, vamos assim, de uma forma bem realista, ninguém tem a pretensão de que nos próximos 10 anos ou 15 anos o Estado brasileiro tenha condições de subsidiar a agricultura ou qualquer outro setor. Então, sabemos que isso não é viável e que isso também não é a solução para o comércio agrícola. Se nós queremos um comércio agrícola que seja mais justo, onde tenha realmente todos tenham a mesma condição de competição, a gente precisa eliminar os subsídios distorsivos. Né? Então, Lígia, mais um minuto. Tá, estou fechando. Então, a gente vê o acordo como algo positivo, que seja o primeiro de vários, né, e que os outros sejam na Ásia. Essa é a mensagem sempre do agro. Né? A gente quer ir para a Ásia, que é lá onde estão os mercados. E tem desafios, mas agora a gente tem um período, que é esse período de desgravação, exatamente para poder fazer isso que nós estamos fazendo aqui hoje, debater e achar soluções para poder vencer esses desafios e aproveitar o máximo possível dessa primeira abertura comercial significativa que a gente teve. Obrigada. Muito obrigado, Lígia. Antes de passar para a Graziele, eu quero lembrar que as perguntas podem ser enviadas a qualquer momento. É só levantar a mão que os assistentes vão recolher com vocês. Graziele, por favor.
Bom dia, obrigada. É sempre bom ser a última a falar, porque todo mundo já falou quase tudo. Queria trazer um pouco da perspectiva do setor privado do acordo, né? Da indústria, especificamente a indústria que eu represento, que é a indústria de proteína animal, mais ainda especificamente de aves e de suínos. A gente tem que lembrar, assim, sempre, que a gente, como Brasil, é muito abençoado, porque a gente tem sol, a gente tem água, a gente tem terra. Junto a tudo isso, a gente tem gente empreendedora que está aí trabalhando desde sempre para fazer o agronegócio no Brasil crescer. A gente tem o apoio de inovação da Embrapa e outros órgãos. Então, isso fez com que o Brasil hoje, especificamente no nosso setor, seja uma referência mundial. E, por isso, obviamente, a gente sofre do outro lado, uma onda de protecionismo fortíssimo. Hoje, nosso setor vende para 160 países, pouca gente, né, consegue ter essa visibilidade. A nossa empresa, especificamente, eu represento a BRF, vende para 140 países, daqueles que a gente tem que girar o mapa mundi para achar, e a gente consegue, apesar dos entraves de dificuldades de protecionismo, como eu falei, de infraestrutura, que é uma coisa que ainda a gente precisa melhorar bastante no país, né, dos custos que vocês falaram, ainda assim, a gente é extremamente competitivo. Por isso que a gente também sofre, né, esse protecionismo em todos os lugares do mundo. Você já fez algumas observações, a gente concorre, e a gente tem muita condição, tanto do ponto de vista de qualidade, do ponto de vista de entendimento do consumidor. No nosso caso, na nossa empresa especificamente, e nosso setor, por exemplo, o setor de alimentação no Brasil emprega cerca de 4 milhões de pessoas. Né? O agronegócio tem uma boa parte disso. A nossa empresa é o maior empregador privado do Brasil. Né? E daí a gente tem 12 mil integrados, que são os fazendeiros. A gente não tem terra, né? Mas assim, são os integrados que trabalham com a gente, são mais 12 mil. Daí você multiplica a quantidade de pessoas que estão na família, que estão dentro da propriedade rural, todos eles em práticas de desenvolvimento sustentável, porque o nosso negócio só existe se tiver terra e desenvolvimento sustentável, se continuar tendo água, se continuar tendo sol, se continuar tendo uma terra boa. Né? Então, as nossas empresas, a gente tá todos os olhos em cima da gente. Nós somos listados nas bolsas de valores, no caso do Brasil e dos Estados Unidos. Temos compromissos, assinamos Pacto Global. Então, o setor da indústria de aves e suínos tem se profissionalizado e a gente tem expandido de forma muito, muito consistente. Com relação ao tema do acordo, o Carlos já até antecipou, por exemplo, a gente vai ter tarifa zero, né, para 180 mil de cota, toneladas. Hoje, para vocês terem uma ideia, a gente paga os produtos mais básicos de 1.000 até 2.000 euros por tonelada. Então, realmente vai fazer uma diferença no acesso ao mercado. E a gente tem uma expectativa muito positiva, porque a gente está ali junto, especificamente do Ministério da Agricultura, que é o que nos regula, Ministério da Economia e ao pessoal do Ministério das Relações Exteriores, abrindo esses mercados. É quase uma coisa meio bandeirante, sabe? De você ir num lugar onde as pessoas não te conhecem e levar os nossos produtos. Entendo também que eu tive a oportunidade de participar fisicamente, digamos assim, da semana da discussão do acordo, né? Eu digo que foi assim uma coisa quase emocionante, né? Porque tantos anos discutindo em vários setores que eu tive a oportunidade de trabalhar, e foi muito conversado, inclusive com o setor privado. O setor privado não tem acesso à sala, obviamente, isso é uma coisa dos governos, mas assim um diálogo constante com as autoridades, o que é importante para o setor, qual é o mínimo, o que vocês conseguem, o que faz sentido. Então, vi uma parceria assim notável, especificamente para nomear a ministra Tereza Cristina, toda a equipe do Itamaraty e do secretário Marcos Troirro, que fizeram a diferença. Para a gente vê uma possibilidade enorme ainda de crescer, de ainda continuar, de expandir os nossos negócios. A gente vê uma possibilidade enorme de levar o Brasil, de contar as verdades. A gente também sofre, como carne de frango e de suínos, um monte de notícias que não fazem o menor sentido. Então, a gente tem um grande trabalho de construção de reputação do agronegócio do Brasil. A gente tem o que falar, a gente tem que se orgulhar muito do que a gente faz. A gente vende para todos esses países que têm altos padrões de qualidade. Então, a gente realmente tem muito, muito orgulho do que faz, da quantidade de empregos que a gente gera, de inovação, desse ambiente de inovação das agritechs que tem acontecido e florescido no Brasil. Então, tem muita coisa boa acontecendo, e eu entendo que a gente está no melhor momento do nosso negócio para o agronegócio. Obrigada.
Obrigado, Graziele. Acho que o tema ficou ainda mais quente nos últimos dias. O presidente francês ameaçou sair do acordo, ameaçou o próprio acordo. Do outro lado, você tem Reino Unido, Espanha e Alemanha falando que a melhor forma... Isso devido às queimadas, né? Enfim. Do outro lado, você tem a Espanha ali falando que ir via acordo é a melhor maneira de fazer parar os crimes ambientais no Brasil. Eu quero saber de vocês, essa ameaça da França com relação ao acordo, ela vai vingar? O que deve acontecer, né? Lembrando que a cúpula do G7 termina hoje na França, e alguma coisa com relação à crise ambiental do Brasil deve ser discutida lá também. Posso começar? Claro. Por favor, Lígia. A França, se você analisar a balança comercial da França nos últimos 10 anos com o Brasil, eles têm superávit todos os anos, inclusive no último ano, um superávit enorme. Portanto, a França não querer o acordo seria assim, uma coisa extremamente esquisita do ponto de vista econômico, né? Porque é totalmente ilógico para as empresas francesas. Não acredito que o setor privado francês ficaria muito satisfeito com essa decisão, porque eles têm muito a ganhar com o Brasil, já que, com o Mercosul, mas eu acho que com o Brasil em específico, já que a corrente de comércio com a França é bem intensa, já, e eles têm, como eu falei, superávit todos os anos. Então, eles têm muito a ganhar, inclusive o setor agropecuário francês, que fala muito, né, mas é mais uma questão retórica mesmo, me parece, do setor agropecuário, porque eles também vendem para o Brasil. E nós temos interesse, é óbvio, também no mercado francês. A gente tem que melhorar a nossa balança, né? Inclusive para equilibrar. Eles têm mais de 1 bilhão de superávit, se eu não me engano. Não estou com o número aqui agora. Mas é bem significativo. Então, é isso. Assim, quando a gente olha a partir dos dados econômicos, não me parece que eles não tenham interesse no acordo, assim, né? Até porque negociaram até aqui por 20 anos. Então. E com relação ao Reino Unido, é algo interessante também, porque com a saída deles da União Europeia, o Reino Unido é um mercado muito importante para a fruticultura. De novo, vou voltar no caso da fruticultura. Eles representaram quase 26% de todas as nossas exportações de melão para a União Europeia, que é algo bem impactante. Então, esse é um mercado também que o Brasil precisa ir atrás agora e precisa negociar novos acordos, um novo acordo. Algum acréscimo, Carlos? Bom, sim, a gente está acompanhando essas declarações que foram feitas agora recentemente pelos líderes na França, na Irlanda. E, da mesma forma, também existem outras manifestações, manifestações no sentido de vincular a uma não aprovação do acordo à situação que está ocorrendo agora em relação à Amazônia, mas também nós tivemos manifestações da parte do Reino Unido, da parte da Espanha e da parte da Alemanha, de que essa abordagem não seria a abordagem mais apropriada para responder a essa situação que está ocorrendo nesse momento. E, enfim, eu acho que a expectativa é de que, assim como nós buscamos sensibilizar da parte do governo, da parte também do setor privado, que busca sensibilizar todo mundo da importância, do significado aqui no Brasil desse acordo, da mesma forma também eu acredito que a Comissão Europeia está fazendo internamente para os europeus também sensibilização em relação ao significado, à importância desse acordo para produtores, para empresários, para industriais, para os consumidores, e isso, sem dúvida nenhuma, vai ser muito levado em consideração. Os benefícios desse acordo vão ser muito levados em consideração na hora de avaliar qualquer decisão sobre esse tema. Obrigado, Carlos. Alguém quer fazer algum acréscimo para essa... Bom, tem uma pergunta. Uma das perguntas que a plateia enviou é se a atuação do Ministério do Meio Ambiente agora, como é que ela é vista lá fora e se ela tende a travar o avanço do acordo. Bom, existe um código no Brasil ambiental. A lei brasileira é super avançada e a gente tem que diferenciar o que é um agronegócio de atividades ilegais, que são crimes passíveis de punição.
Então, isso vai muito além de questões políticas, mas é uma questão já estabelecida e que pode ser plenamente aplicável às penas, né? Depois, no nosso painel, tem uma pessoa que vai poder falar muito melhor do que a gente, o governador do Mato Grosso aqui presente, que tem toda a expertise de poder dizer exatamente, e é importante fazer essa diferenciação. Não se pode generalizar que agronegócio tem a ver com crime ambiental. Absolutamente não é. Annelise, claro, por favor. Só saindo um pouco aqui mais especificamente da questão do acordo, eu entendo que há um papel para o Ministério do Meio Ambiente exatamente na construção dessa agenda estratégica que a gente estava falando antes, né? Quer dizer, se existe esse novo mercado a ser desenvolvido, que é o mercado que a gente embarca sustentabilidade no produto brasileiro de maneira que seja verificável, né? Por isso que eu estava falando do monitoramento, relato e verificação. O Ministério do Meio Ambiente tem um papel a desempenhar, a juntar, fazer essa articulação com todos os agentes políticos, com as políticas públicas brasileiras, que são, sim, das mais avançadas do mundo. Quer dizer, o nosso problema não é falta de legislação, né? A gente comanda bem, mas a gente precisa controlar, não basta comandar só, né? O comando e controle você precisa comandar e controlar. E também na construção de instrumentos econômicos que vão viabilizar, né, uma economia florestal e o avanço da sustentabilidade, de tal maneira que a gente possa usar a economia e os mercados a nosso favor. Então, isso não vai ser construído do dia para a noite, é preciso uma coalizão aí grande de mentes, né, passando pelo MAPA, mas passando pelo Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Economia. Então, talvez tenha um papel grande aí que, enfim, o Ministério do Meio Ambiente poderia aproveitar, digamos assim. Já algumas discussões já vêm sendo feitas nesse sentido. Eu gostaria de voltar na questão do plano ABC, que eu falei no começo. O ABC foi uma ideia super interessante que surgiu aqui no Brasil, na safra 2010-2011, mas a gente, por exemplo, não acompanhou os resultados do ABC nesse período todo. Então, a gente não sabe quanto de carbono efetivamente foi reduzido pela adoção das tecnologias do ABC pela parcela do agronegócio brasileiro que adotou, por exemplo, o plano ABC. Então, né, como é que nós vamos usar esse argumento fora de que o Brasil, se a gente não tem um número para mostrar, né? Então, a gente tem um caminho aí. O CAR, por exemplo, é um avanço muito interessante nesse sentido, mas que também precisa, enfim, a gente precisa caminhar nessa agenda. Então, acho que o Ministério do Meio Ambiente tem um papel importante nessa construção, ser um aliado nessa agenda estratégica da sustentabilidade no Brasil. Mais uma coisa que eu queria trazer também, a Lígia já comentou a questão do subsídio para o produtor europeu, recebem muitos incentivos, e também falamos já, a Graziele falou da questão da construção de reputação. São duas coisas que a gente tem que ter em mente quando a gente vai competir nesse mercado. Como fazer para que o produtor brasileiro não entre já enfraquecido nesse acordo? O que a gente precisa fazer em reputação, em incentivo? O que a gente consegue, né, fazer? O que o Brasil tem capacidade de fazer? Bom, eu acho que, com relação à reputação, a gente mostrar mais, na verdade, o que é feito, né? Então, acho que a forma da produção, na prática. E aí eu acho que o Plano ABC, Agricultura de Baixo Carbono, ele é um exemplo, mas a gente tem várias outras práticas, como integração lavoura, pecuária, floresta, e, enfim, e muitas outras que são feitas e desenvolvidas no Brasil e que colocam, sim, o Brasil na vanguarda de uma agricultura sustentável. Agora, com relação a incentivos, a gente não concorrer com os subsídios europeus, porque é muito mais que um incentivo, né? O que eles têm lá é pagamento direto mesmo, e alguns indiretos, mas que tem, sim, efeito distorsivo. Então, isso a gente só vai conseguir atacar, ou vai conseguir atacar melhor, em foros multilaterais. Isso é um fato, né? É muito difícil para o produtor brasileiro conseguir competir com isso, exatamente por aquilo que eu já falei, que a gente não existe uma perspectiva do Estado poder subsidiar nenhum setor da economia nos próximos anos, né? E que bom que seja assim, porque o ideal é que não tenha tudo isso, mas que a gente possa competir em igualdade de condições lá fora, né? Então, a agricultura vai ter que se especializar cada vez mais. E uma possibilidade, eu acho, até para a reputação para o Brasil, é a gente exatamente conseguir adicionar no nosso produto o valor da sustentabilidade, porque todo mundo quer a sustentabilidade, então a gente precisa adicionar isso no valor do nosso produto. Se a produção agrícola ela é sustentável, a gente precisa, então, também ter um reconhecimento e um pagamento por esse diferencial.
Existe um esforço conjunto também entre vários entes, como, por exemplo, tem um departamento hoje de promoção do agronegócio no Ministério das Relações Exteriores, você tem a própria CNA liderando, junto com o Ministério da Agricultura, dessa construção de reputação com o apoio da Apex, né, a Agência de Promoção de Exportações do Brasil. Então, nas feiras, no nosso setor específico, a gente tem alguns programas justamente para mostrar, desde do ponto de vista de qualidade e de sustentabilidade, os nossos produtos. Então, tem sido feito esforços. Entendo que no passado eles eram um pouco mais desarticulados, mas agora a gente vê um pouco mais de articulação com relação a isso, né? A gente precisa ganhar essa guerra da comunicação, de promover os nossos, o real benefício e o do agronegócio brasileiro. Graziele, aproveitando que você já nem larga o microfone, já está aí. Tem uma pergunta da plateia: qual a expectativa do setor privado e também da BRF na geração de empregos após o acordo? A gente pode falar disso já ou ainda é muito cedo? É muito cedo para falar sobre isso. É uma cadeia de mão de obra intensiva, como vocês viram. No nosso caso específico, a gente tem cerca de 90 mil empregados diretos no Brasil. Então, ela é altamente intensiva, mas é difícil dizer isso hoje, até porque o acordo tem um trâmite para acontecer, mas a perspectiva é bastante positiva. Muito obrigado. Uma pergunta do Luiz Fernando, da Imaflora, ele vai participar da próxima mesa. Nelise, talvez você possa ajudar a gente nessa. Olhando para o futuro, qual será o papel e o tamanho dos produtos florestais e da biodiversidade para a pauta de exportação do agro? Quem está zelando por isso? Eu acho que esse é o grande desafio brasileiro, né? A gente construir... Eu concordo parcialmente com essa história da reputação e da comunicação. Acho que sim, tem uma questão aí, mas a gente não pode pensar que a gente não pode falar agro de maneira ampla, porque a gente tem muitos atores muito diferentes dentro, né, do que a gente chama de agronegócio, ou mesmo de agroindústria. E a gente tem se debruçado lá no nosso centro de estudos sobre os diferentes níveis de risco socioambiental dos diferentes elos dessa cadeia. A gente não pode esquecer que tem uma parte da cadeia que é muito industrializada e que tem práticas internacionais. Tem uma parte da cadeia, dependendo, por exemplo, se a gente olha para a pecuária, que daí já tem as práticas já não estão necessariamente alinhadas com essas melhores práticas internacionais. Então, até eu acho interessante, por isso até que eu comentei na minha fala inicial, que no artigo 11 traz essa questão da gestão das cadeias de suprimentos, né? Então, esse olhar de cadeia é algo que a gente precisava aprimorar no Brasil. Agora, voltando para a questão do Guedes, enquanto a gente não incluir isso na agenda estratégica do país, e eu entendo que, e quando eu falo isso, dá até uma aflição, né? Porque a gente discute isso há tantas e tantas décadas, parece, ela vem aquela história de trazer para a agenda estratégica do país. Mas, voltando na minha fala inicial, só fazendo uma comparação rasteira aí com o que aconteceu com os tigres asiáticos na década de 70, nós estamos olhando para uma outra oportunidade da gente se diferenciar e trazer um nível de desenvolvimento, redução de desigualdades para o Brasil, de maneira... a partir dos recursos naturais. Quer dizer, olhando os recursos naturais, não só como o ônus, né, porque parece que a gente discute sempre o ônus de ser um país de base florestal, de ser um país rico em recursos naturais, mas com o bônus também. Agora, né, a gente sabe, a gente precisa investir para ter o retorno. Acho que vocês, nas empresas, vocês discutem isso. A gente precisa investir, calcular o ROI, o retorno sobre investimento, o VPL, né? Então, eu acho que é isso um pouco que está faltando no Brasil. A gente tem contribuído com alguns desses estudos para mostrar os ganhos econômicos da gente trazer isso para a agenda estratégica do país. E nós só vamos aproveitar essa nova onda que está surgindo, que é de valorizar biodiversidade, valorizar recursos naturais, se nós construirmos essa agenda. E não é só comunicação, não é só relações públicas. Nós temos boas práticas no Brasil? Temos boas práticas no Brasil. Nós temos boas coisas para entregar? Temos boas coisas para entregar. Mas nós também não temos boas práticas. Essas duas coisas convivem com essa complexidade que é o Brasil, um país gigante. Então, é óbvio que a gente vai ter coisas boas e coisas não tão boas. Então, a gente vai ter que trabalhar nessa agenda. E, para isso, vai ter que ter esforço estratégico de todos esses atores. Então, olhando para o futuro da exportação, temos uma possibilidade enorme para além do acordo. E eu só gostaria de terminar dizendo o seguinte: essa discussão que a gente está vendo especificamente com relação a esse acordo e especificamente com relação ao agro, é porque o agro é o setor mais, obviamente, conectado com recursos naturais. Então, essa discussão está colocada. Mas a gente está discutindo no Brasil a necessidade de investimento em infraestrutura, por exemplo, com o PPI e outras iniciativas. Nós vamos ver uma retomada dessa discussão com a infraestrutura. Porque o investimento de longo prazo
nós não vamos poder... A gente não pode achar que o investimento em infraestrutura no Brasil vai acontecer com recurso público. Não temos condições de acreditar nisso. Vai ter que ser com recurso privado. O investidor privado, com olhar de longo prazo em infraestrutura, ele vai fazer essas mesmas perguntas que o agro está fazendo. Então, é bom, porque a gente está se preparando para poder responder, né? E que bom se a gente puder pavimentar, para fazer uma analogia aqui com a infraestrutura, se a gente puder pavimentar o caminho para uma discussão, então, de como a infraestrutura, né, essa agenda de infraestrutura no Brasil pode ajudar o agro nesse processo aí também de entregar um produto sustentável. Né? Nosso tempo já está acabando, mas uma última perguntinha. Vou pedir uma resposta breve de vocês também. É sobre, pergunta da plateia, sobre a importância do investimento e de políticas para inovação, pesquisa, desenvolvimento de tecnologias. Isso poderia ajudar a gente a ter mais produtos com maior valor agregado, o que vai trazer mais dinheiro para o país. Como vocês veem o papel desses incentivos no contexto do acordo? A gente vai competir com um mercado que faz muito bem isso. Bom, primeira coisa, esse acordo, como eu tinha comentado antes, ele é um acordo bastante abrangente, ele envolve aí diversas áreas, não só bens, vai muito além de tarifas, ele envolve bens, serviços, estabelecimento, compras governamentais, propriedade intelectual. Então, é um acordo bastante amplo do ponto de vista temático. E, além disso, mas na própria área de bens, uma das expectativas justamente é essa maior integração que a gente espera a partir dessa diretriz de política de comércio exterior, uma maior integração nas cadeias globais de valor. E também um aumento da competitividade das nossas empresas. E isso vai se dar também pela facilidade de importação de bens de alta tecnologia a preços mais competitivos, a preços mais baratos, insumos mais baratos. A gente vai poder trazer também bens de capital, por exemplo, falando em termos de bens de capital, a gente vai ter mais de 90% do comércio de bens, 91% do comércio de bens de capital vai ser liberalizado, vai chegar a zero as tarifas desses produtos. E isso tende a aumentar a competitividade da economia brasileira, isso tende a aumentar também o investimento em geral aqui dentro. Por favor, Lígia. Bom, eu acho que a história do agro é a história da inovação, né? Quem acha que o agro não tem inovação simplesmente não sabe nada do agro, porque o agro é a pura inovação. Não fosse a inovação, a gente não plantaria no Cerrado, não fosse a inovação, a gente não teria nada do que a gente tem hoje, inclusive os alimentos que todo mundo tem aqui. Nenhum alimento que a gente come hoje, compra no supermercado, é o alimento lá que estava na natureza 1000 anos atrás. Né? Ele só existe nessa forma porque houve muita inovação e muita pesquisa, muita ciência em cima dele. Inclusive, muita agregação de valor. Né? Se hoje nós somos aí um grande exportador de proteína animal, é porque a gente é um grande produtor de soja e milho. Não fosse a soja e o milho, a gente não exportava o frango, que é o valor agregado da soja e do milho. Então, assim, a gente agrega sim, valor no agro. O agro tem muito valor agregado. O que seria da nossa indústria? Né? Tudo é conectado. A indústria ela vende muito para o agro. A gente tem infraestrutura, tem serviços, tudo isso também porque o agro está movimentando. Então, a inovação é o cerne do agro. Né? Tudo que a gente conseguiu hoje foi através da inovação. Então, acho que o acordo ele vai trazer perspectivas maiores a partir do momento que a gente aumenta o intercâmbio com empresas europeias também, que também são grandes inovadoras. Então, eles vão se beneficiar da nossa inovação, que no agro nós temos, sim, muita coisa que nós somos o que tem de melhor no mundo e que eles querem vir aqui aprender com a gente. E eles lá vão poder também, a gente vai poder se beneficiar deles. Então, acho que é um ganha-ganha. Né? Nesse mundo de inovação, de startups, as agritechs também estão fervilhando. Então, tem todo um universo que está acontecendo. As grandes empresas também de olho nisso, tentando também trazer, atrair para ver aquilo que faz sentido. Então, muita coisa boa vindo por aí. E também a gente tem, por exemplo, no nosso caso, que é de carnes, a gente tem trabalhado em outros produtos, como, por exemplo, colágeno, ácido hialurônico. Então, tem muito valor agregado ainda dentro do que parece que é o básico. Não é. Tem muita coisa que o mundo espera do Brasil por toda a qualidade, a disponibilidade e essa inovação. Eu mencionei no início o papel da Embrapa. A Embrapa fez história e faz história junto com o setor. E, hoje em dia, vamos ver o que as startups também estão trazendo junto. Obrigada. Muito obrigado. Nosso debate já
o tempo já estourou. Quero agradecer a todos os palestrantes. Muito obrigado por estarem aqui conosco, ajudando a entender melhor esse assunto. E, na sequência, a gente já vai dar início à nossa próxima mesa de debates.